Você muito provavelmente já conhece a história de Jó, mas eu tenho meditado no livro de Jó recentemente. Eu até terminei de ler o livro, 42 capítulos extremamente abençoados, e uma coisa me chamou muito a atenção na história de Jó, que muita gente não presta atenção. Porque quando a gente pensa em Jó, a gente lembra de todo o sofrimento que ele passou e fala da paciência de Jó e tudo mais. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção não foi a questão da paciência de Jó, que eu pretendo falar futuramente sobre, mas o que mais me chamou a atenção foi, na verdade, aquilo que muitos cristãos têm deixado de lado, que é a empatia. A empatia é basicamente você se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar do outro, pensar no próximo, né? Não ser egoísta, basicamente. E aqui no capítulo 16 de Jó, eu vou ler a partir do versículo 3, mas esse capítulo 16 ele fala muito sobre empatia. Então ele diz assim, no caso Jó, respondendo aos seus amigos que estavam acusando de que todo aquele sofrimento que ele estava passando era por causa do pecado. Quando, na verdade, a gente sabe que não era. Enfim, diz assim: porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Ou seja, Jó aqui, ele reclama de que os seus amigos só estavam ali acusando ele, usando palavras de vento, né, como ele próprio descreve. As palavras à toa, que não estavam ajudando ele, pelo contrário, as acusações só estavam deixando ele pior, com dúvidas na cabeça, mais triste e tudo mais. E ele diz, né, no versículo 4, falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Ou seja, se Jó, estivesse no lugar dos amigos dele, e os amigos dele estivessem no lugar dele, que ele estava sofrendo, né, todo doente, com feridas no corpo, perdeu todos os filhos, perdeu os bens, uma situação extremamente deplorável. Mas se ele estivesse no lugar dos amigos e os amigos no lugar dele, ele não falaria essas coisas. Ele não iria jogar palavras de acusação. Pelo contrário, como ele mesmo disse no versículo 5, antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Ele não iria acusar, ele iria ajudar, iria edificar, soltar, falar palavras de edificação e não de acusação. Claro que a gente nunca deve passar a mão na cabeça de ninguém, mas ter a consciência de que criticar, reclamar, julgar, enfim, isso não ajuda ninguém a melhorar. Pelo contrário, você só piora a pessoa quando você faz isso. Então, que nós, principalmente os cristãos, né, mas todo mundo, que nós sejamos mais atentos a isso, as palavras que saem da nossa boca, porque o que sai da nossa boca pode tanto edificar uma pessoa quanto destruir uma pessoa. Então, tome muito cuidado com as suas palavras. Pense mais no próximo. Pense se fosse você recebendo essa palavra. Antes de soltar por aí, falar um monte de abobrinha, pense se fosse você recebendo essa palavra. Claro que há críticas construtivas e críticas destrutivas, mas uma crítica construtiva, você não acusa ninguém. Você dá uma ideia, você aponta o defeito e dá a solução. Agora, uma crítica destrutiva, você aponta o defeito
e condena a pessoa. Então, tome cuidado com as suas palavras. Seja mais empático, se importe mais com as pessoas. E pode ter certeza que Deus vai te recompensar muito por isso. E as próprias pessoas mesmo que forem gratas a você. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.